Doutor Emerson. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura, da Rádio Fala Pra Mim, seguidores do YouTube e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar pra você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Quero cumprimentar também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Felisney Souza, o Degenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, a Núzia Costa e o Gustavo Matos. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimento também ao meu amigo Zé Feijão, que estará comigo aqui fazendo o programa. Ele lá na sonoplastia da Rádio Cultura. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, com suas unidades em Aracaju, na Rua Engenheiro Hernan Centurion, 540, telefones 3213-7560, vou repetir, 3213-7560 e 3213-7611, repetindo, 3213-7611. E em Nossa Senhora do Socorro, na Avenida Coletora A 1400, Conjunto Marcos Freire 2, telefone 99833-3547, 99833-3547. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação. Telefone 99172-6992. Repetindo, 99172-6992. E no programa de hoje, você já sabe, teremos o nosso editorial e as dicas de saúde e cidadania. Nas dicas de saúde, vamos conversar sobre cabelos, isso mesmo, como cuidar dos cabelos, conhecer um pouco mais sobre os nossos cabelos. Para você participar, envie a sua mensagem através dos números 999826704, 999569454. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, a comprovação de que o crescimento da dívida pública federal não está relacionado com os gastos com a manutenção do Estado e ou serviços públicos prestados à população consta em vários dados oficiais citados. Faremos referência a alguns desses dados em seguida. Durante 20 anos, produzimos 1 trilhão de superávit primário. Isso mesmo, 1 trilhão de superávit primário. Isso significa que durante 20 anos, ou seja, de 1995 a 2014, gastamos com toda a manutenção do Estado, ou seja, com todos os poderes legislativo, executivo, judiciário,
Com o Ministério Público e com os serviços públicos prestados à população, no caso saúde, previdência, assistência, educação, saneamento, moradia, dentre outros. 1 trilhão a menos do que arrecadamos em tributos. Escute bem, o governo arrecadou mais contributos do que gastou com os poderes e com os serviços públicos. Daí o superávit primário. Então, como explicar o crescimento da dívida pública federal nesse mesmo período de 86 bilhões para 4 trilhões, apesar da produção do superávit primário de 1 trilhão e considerando que não foram feitos investimentos? Logo, como não houve contrapartida em investimentos públicos nesse período, a explicação para esse crescimento exorbitante da dívida pública federal se explica por meio dos mecanismos financeiros e da política monetária do Banco Central, que usam a chamada dívida pública para transferir grandes volumes de recursos, principalmente para o setor financeiro. Em nossa dica de cidadania de hoje, vamos detalhar um desses mecanismos, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Um dos mecanismos mais absurdos que geram dívida pública no Brasil. Pense nisso. Doutor Emerson. E sou eu que continuo com você aqui no programa Fala Pra Mim, e a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. No programa de hoje vamos começar com a dica de cidadania. E em nossa dica de cidadania de hoje, conforme prometemos no editorial, vamos mencionar um dos mecanismos perversos que aumentam a dívida pública, produzindo desemprego e fome. Conversaremos sobre a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Como já disse, um dos mecanismos mais absurdos que geram dívida pública no Brasil. Então, diariamente, o dinheiro que sobra no caixa dos bancos corresponde à soma de todos os depósitos e aplicações de clientes que poderia ser utilizado para empréstimos ao público em geral. Nos demais países, os bancos se esforçam para fazer empréstimos ao público em geral, oferecendo juros cada vez mais baixos para não ficar com esse dinheiro parado em caixa sem render nada. Mas no Brasil é diferente. Os bancos não se esforçam para emprestar à população e para empresas que precisam de crédito. Pior ainda, fazem ao contrário. Cobram juros altíssimos, além de várias exigências burocráticas e comerciais, como a venda casada de seguros e outros produtos. Você mesmo já deve ter sido envolvido em uma dessas questões bancárias, onde sempre fazem a casadinha. Você só vai poder avançar com esse empréstimo se você comprar seguros aqui do banco. E esses empréstimos, ao longo do tempo, vão se tornando cada vez mais difíceis de serem feitos, porque o banco, progressivamente, foi deixando de se interessar em emprestar, e vocês vão entender já já por quê, preferindo, no final do dia, ganhar muito mais através desse mecanismo, como já disse, que é absurdo e que nós vamos entender mais para compreendermos como se dá a economia política no nosso Brasil e como ela está vinculada com o desemprego e, consequentemente, com a fome. Os bancos agem dessa forma, sabe por quê? Porque não perdem nada com o dinheiro parado em caixa, pois recebem remuneração diária paga pelo Banco Central
com recurso do orçamento público, ou seja, com o meu, com o seu dinheiro. As taxas de remuneração, pasmem, chegam a ultrapassar 20%. Elas são maiores, portanto, do que as já absurdas taxas bancárias que seriam cobradas do povo e das empresas se o banco emprestasse esse dinheiro. Então, por exemplo, a população já sabe, já conhece que, por exemplo, juros de cartão, juros nos bancos, 12, 14, já esteve 16, 13 e por aí vai. É um juros absurdo, dos mais altos do mundo, dos mais altos dentre os juros praticados no mundo. Mas, mesmo assim, progressivamente, os bancos não se sentiram atraídos por esses juros, por essas taxas cobradas pelos bancos. Aqui no Brasil, diferentemente do mundo, eles têm uma alternativa a isso. Eles dificultam o empréstimo, deixam o dinheiro para que no final do dia, quanto mais sobrar, ou seja, as pessoas levam dinheiro para o banco, mas eles não emprestam para esse dinheiro circular na economia, então à noite eles vão para a remuneração das sobras dos caixas dos bancos. E aí, claro, que ele, como eu já disse, eles chegam a ser remunerados em determinado momento por mais de 20%. Então, se ele vai deixar, já é um juros alto, absurdo para a população, como vinha sendo praticado, de 12, 13, 14. Mas a partir do momento que os bancos foram incrementando e cada vez mais cobrando taxas mais altas pela sobra do caixa, eles foram preferindo deixar o dinheiro ali do que fazer a economia girar. A isso vem o quê? Muitas empresas fecham as portas e muito desemprego, e os donos dos bancos cada vez mais ricos com tanto dinheiro que eles ganham. Então é importante entender esses mecanismos e esses mecanismos perversos. Essa operação tem sido feita por meio do abuso na utilização das chamadas operações compromissadas, que no Brasil tem possibilitado, na prática, um mecanismo ilegal de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Vou repetir, no mundo todo, o volume dessas operações compromissadas é baixíssimo. Por que é baixo? Por que é baixíssimo? Por que não é no volume que acontece aqui no Brasil? Porque o dinheiro é emprestado para os clientes, é emprestado para as pessoas, para as empresas. No Brasil, chega a cerca de 1,5 trilhão de reais, ou seja, cerca de 20% do PIB, provocando ao mesmo tempo vários danos ao país. Por exemplo, quais danos que são provocados por essa prática, por esse mecanismo perverso de não fazer a economia girar, não fazer o capital girar, não emprestar dinheiro para as empresas, sejam grandes, pequenas, médias? Isso é muito seletivamente feito porque preferem a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que, como eu já disse, que vai ser pago por vezes a taxas superiores a 20%. Então, quais são os danos para a nossa economia a partir disso? O dano financeiro, primeiro. Essa remuneração da sobra do caixa custou cerca de 1 trilhão aos cofres públicos em 10 anos. Olha, nós já mostramos aqui hoje que em 20 anos o Brasil arrecadou mais de 1 trilhão em impostos do que o que gastou com suas políticas públicas, com os seus serviços. E olha, em 10 anos, os donos do banco, os donos dos bancos, os poucos donos dos bancos, tiveram uma remuneração que superou 1 trilhão, isso em 10 anos. Quando utilizamos monetariamente os juros pagos diariamente aos bancos, conforme dados do balanço do Banco Central, claro. Imagine o que poderia ter sido feito com esse 1 trilhão em saúde, educação, ciência, tecnologia. Nós teríamos um outro país. Um outro dano, consequentemente, é o dano econômico e social. À medida em que esse volume, cerca de 1,5 trilhão, fica esterilizado no Banco Central, provoca-se uma escassez de recursos disponíveis para empréstimos e, consequentemente, os juros de mercado sobem a patamares altíssimos. Isso prejudica toda a economia do país. Por exemplo, foi por causa desse mecanismo
que aquele 1,2 trilhão de liquidez liberada pelo Banco Central em 23 de março de 2020, lembra, lá na pandemia, dizendo na imprensa que era um dinheiro que o Banco Central liberaria para os bancos para que financiassem, através de empréstimos, a economia, grandes, pequenas, médias e microempresas. Esse dinheiro não chegou a ser emprestado à sociedade em geral, levando ao fechamento, consequentemente, de muitas empresas, principalmente as pequenas, por falta de crédito. E claro, isso já era esperado, né? Em vez de correr risco e emprestar às empresas, os bancos preferiram receber a remuneração diária paga pelo banco, ou seja, o Banco Central deu dinheiro, os bancos não emprestaram esse dinheiro e ficaram recebendo da sobra de caixa, que aí foi uma grande sobra, com juros altíssimos pagos pelo Banco Central a esses bancos. De novo, o dinheiro que o Banco Central utiliza vem do Tesouro Nacional, é dinheiro da população. Então nós precisamos entender esses mecanismos, o quanto ele é prejudicial, e é isso que o programa Fala Pra Mim tem feito aqui toda semana, mostrando esse grande aspirador que vai no seu bolso buscar o seu dinheiro para transferi-lo para meia dúzia de banqueiros, sejam banqueiros internacionais ou muito poucos banqueiros aqui do nosso país. Então, milhões de pessoas perderam suas empresas e seus empregos por causa disso, por causa desse mecanismo. Mas os lucros dos bancos continuam firmes, enormes, mesmo em plena pandemia. Outro dano relacionado aqui, dentre os danos, os prejuízos causados por esse mecanismo, o dano patrimonial. Essa operação aumenta o estoque da dívida, como já dissemos aqui hoje, e o volume das obrigações atuais e futuras, pois o Banco Central usa títulos da dívida pública para justificar a remuneração diária aos bancos. O Banco Central entrega títulos da dívida pública aos bancos e, enquanto estes estão de posse desses títulos, estão recebendo juros diariamente e juros altíssimos. Outro item consequente a esse mecanismo é a fabricação da crise. Então, essa crise, ela é fabricada, esse mecanismo foi também o principal responsável pela fabricação da crise financeira que enfrentamos no Brasil a partir de 2015. Resumindo, desculpe, para que fique bem claro para você, meu amigo, minha amiga. Resumindo, então, o abuso da utilização das operações compromissadas que esteriliza a maior parte do dinheiro que deveria ficar disponível para empréstimos, gerando, consequentemente, uma falsa escassez de moeda, que provoca a elevação dos juros de mercado. Atenção que nós vamos depois, algumas palavras, fazer alguns comentários com relação a essa elevação dos juros de mercado, como se essa elevação fosse consequência dessa política. Ao mesmo tempo, o Banco Central, veja só, manteve a taxa básica Selic em patamar elevadíssimo, lembra? Foi aumentando 12, 14,75 e manteve esse patamar elevadíssimo por mais de um ano. E o volume das compromissadas chegou a R$1 trilhão. Naquele contexto, os juros de mercado alcançaram patamares inviáveis para milhões de empresas, para muitas, uma quantidade enorme de empresas comprometidas com empréstimos bancários. Consequentemente, isso já estava desenhado, houve uma quebradeira geral que derrubou o PIB em 7% em apenas 2 anos. O desemprego, meus amigos e minhas amigas, bateu recorde e a economia brasileira simplesmente parou. Mas e o lucro dos bancos? E o lucro dos bancos continuou batendo recordes. Em 2007, ano em que a inflação
caiu brutalmente e o IGP chegou a ficar negativo, então lembra que eu falei há pouco que ia comentar alguma coisa dessa vinculação de inflação, de taxa de juros e tudo mais, porque a narrativa é, ainda hoje mesmo eu ouvi no jornal que precisa conter a inflação para que os juros não subam. Então vamos relembrar aqui o que aconteceu em 2017, que volta a dizer, a grande mídia não discute, mas nós aqui que fazemos o Fala Pra Mim, trazemos essa reflexão, e sempre assim, baseada em dados. E dados que estão lá, inclusive fornecidos pelo Tesouro, pelo Banco Central, dados oficiais. Que é preciso que a gente faça essa análise para a população, porque a grande mídia não faz, pelo contrário, distorce, engana as pessoas. Então a narrativa é, para a inflação não subir, aumentar os juros. Mentira, os juros sobem para remunerar de modo absurdo, de modo como não acontece por aí afora no mundo, para remunerar os financistas, né? Para remunerar o capital financeiro que especula, que vive, né? As pessoas apertando botões e esse dinheiro migrando de um canto para outro em função dessa especulação financeira. Então, cenário 2017, inflação caiu muito e o IGP, que é o Índice Geral de Preços, chegou a ficar negativo, ou seja, houve uma deflação, houve produtos que baixaram de preço, muito diferentemente do que está acontecendo atualmente. Então, o Banco Central ficou, com esses dados de 2017, completamente desmoralizado. E desmoralizado em quê? Em seus argumentos, de que essa operação seria imprescindível para controlar a inflação. Então, essa prática de aumentar juros, ela é imprescindível para controlar a inflação. Mentira. E como acontece esse controle? Por meio da retirada de moeda de circulação. Ora, tiravam a moeda para que os bancos fizessem as operações compromissadas à noite e ganhassem taxas de remuneração que chegavam a superar 20%. E esse fato que eu estou citando aqui, que aconteceu em 2017, vai desmoralizar toda essa narrativa. Inflação caiu, IGP ficou negativo. Veja. E o que foi que aconteceu? Se tal argumento fosse verdadeiro, o volume dessas operações teria que ter diminuído. Então se dizem, essas operações estão muito altas para tirar o dinheiro de circulação para não aumentar a inflação. Mas aí a inflação caiu brutalmente. O IGP ficou negativo. Então era hora dessas operações compromissadas caírem, porque não precisava mais dela para segurar a inflação, para segurar a taxa de inflação. Porém, o que foi que aconteceu em 2017? Precisamente em outubro de 2017, aconteceu justo o inverso. As operações compromissadas atingiram o patamar recorde de 1,287 bilhões. Então, nunca os banqueiros ganharam tanto como nesse mês. E veja, era um período que a inflação baixou, era um período que estava IGP negativo, mostrando que é uma farsa, é uma mentira, não tem essa vinculação, que as operações compromissadas precisam crescer para retirar dinheiro do mercado para que a inflação não suba. Mentira, isso não é verdade, está aí desmascarado. A inflação caiu e a operação compromissada aumentou em arrecadação, ou seja, em taxas de juros, remunerando os banqueiros. E como se essa desmoralização não fosse suficiente para que a grande mídia poderia explicar à população isso que aconteceu, mas não tem interesse nenhum. Aí, além disso, estudos do próprio Banco Central, que nós estamos dizendo, a gente faz aqui a discussão com base em dados oficiais. Estudos do próprio Banco Central demonstram que a inflação no Brasil decorre de causas relacionadas aos excessivos aumentos dos preços administrados pelo governo. Todo mundo já sabe, combustível, gás de cozinha,
energia, telefonia, plano de saúde, tarifas bancárias, por aí vai. Todo mundo está sofrendo muito com essa questão do aumento que não para aí, de combustível, de gás de cozinha. Outro fator de aumento de preços é a alta de alimentos. Isso no caso da inflação devido ao modelo agrícola equivocado que o Brasil pratica, voltado principalmente para a exportação e sujeito às oscilações do mercado internacional, com isenção de tributos sobre as exportações. Portanto, a ausência de relação entre as chamadas operações compromissadas e a redução do volume de moeda em circulação para controlar a inflação ficou escancarado, tudo desmoralizado em 2017, diante da queda da inflação. O IGP ficou negativo e o IPCA ficou inferior até mesmo ao piso da meta estabelecido pelo próprio governo. E do aumento do volume das compromissadas a um patamar recorde, ou seja, o comportamento dos dados foi totalmente contraditório ao argumento do Banco Central, ou seja, desmoraliza. É mais uma narrativa falaciosa inventada pelo economês para enganar o povo, enquanto está desviando dinheiro do povo trabalhador brasileiro para uma meia dúzia de banqueiros que, a cada balanço, ficam mais e muito mais ricos. Nós concluímos aqui, então, essa discussão, essa reflexão sobre as operações compromissadas, né, esse abuso da transferência de dinheiro do bolso do trabalhador, dos milhões de brasileiros trabalhadores para o bolso de meia dúzia de banqueiros. Aqui no Fala Pra Mim, a gente mostra os dados, você raciocina, você entende, né? Você aqui não é enganado, no sentido de que você possa compreender a economia política do nosso país e esses mecanismos absurdos adotados pelo Banco Central em sua política monetária. Mas agora vamos à nossa dica de saúde, né? Então vamos fazer uma série de dicas hoje no próximo programa e vamos talvez por mais outros programas ainda, dicas sobre cabelos, né? Portanto, querido ouvinte, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para todos os ouvintes, meus amigos do programa Fala Pra Mim. Essa semana estive no condomínio Vivendas, ali na Avenida Rio de Janeiro, e quando fui chegando, a Gilvânia, que trabalha lá na portaria, me disse: olha, eu sou ouvinte do seu programa, todo sábado eu escuto o seu programa. É uma honra, é um prazer enorme, né, dialogar com os ouvintes do programa Fala Pra Mim. Sempre disse aqui, vocês ouvintes, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vocês são a razão de ser do programa Fala Pra Mim, e de que há 14 anos a gente se dedica a preparar programas que tragam informações úteis, informações de qualidade para você. Então, meu grande abraço, né, ao Juan Vitor, ao meu amigo Edelvão Oliveira, ao Jorge do Santa Lúcia, ao Carlos Alberto do Orlando Dantas. Então, meu grande abraço a Maglaene, a todos vocês, pessoas que nos honram com a sua audiência, ou com as suas audiências. Então, fiquem atentos a partir de agora, porque o tema cabelos, eu tenho certeza, ele é de interesse geral e estaremos abordando desde os tipos de cabelos aos cuidados e até as doenças que acometem o cabelo e o couro cabeludo. Então começaremos conversando um pouco sobre os tipos de cabelo. Então, se vamos lá no final conversar sobre as doenças, importante que a gente comece conversando sobre o que é o cabelo, para que as pessoas possam ter entendimento, para que possam cuidar e para que possam até entender as doenças e como preveni-las, como tratá-las. Então, inicialmente sobre os tipos de cabelos, lembro que os cabelos apresentam diferentes características e essas características mudam de acordo com o grupo étnico, né?
ao grupo ao qual a pessoa pertence. E também sofre influência da genética de cada um. Então, fatores de etnia e genéticos vão determinar o tipo de cabelo. Daí nós termos variações raciais e variações também individuais. E tudo isso vai determinar, ao final, o padrão de crescimento e também vai estabelecer a forma e a textura do cabelo. Então, tudo isso definido geneticamente e através da etnia, comportando sempre, como já disse, variações individuais. Cabelos lisos são típicos de etnias mongólicas, orientais, esquimós e indígenas. Então, do ponto de vista étnico, do ponto de vista racial, nós vamos encontrar, então, essas populações, essas etnias, né, mongólicas, orientais, esquimós e indígenas, com cabelos lisos. Os caucasianos caracterizam os típicos cabelos ondulados, tá? Mas a gente sabe que pode encontrar diversas etnias com os cabelos ondulados. Já os cabelos crespos, comuns na etnia negra, esses fios possuem um formato elíptico e achatado, tá? O cabelo na etnia negra, ele não é um fio cilíndrico, ele é um fio achatado e helicoidal, ou seja, enrolado. É como se ele fosse enrolado em parafuso. Então, isso confere um aspecto encaracolado a esse cabelo crespo, tá? Bom, e agora que conhecemos os tipos de cabelo, vamos conversar um pouco a respeito do fio do cabelo, né? Conhecendo agora o detalhe anatômico dos cabelos. Todos já sabem, fala em cabelo, pensa em beleza, né? E, consequentemente, a função social e de autoafirmação que os cabelos exercem para as pessoas. Determinados estilos, inclusive em moda, chegam a ser ícones de algumas gerações, né? Eu me lembro da minha adolescência, Black Power, né? Eu me lembro que o cantor Tony Tornado, né, marcou muita época. Havia um personagem de Chico Anísio também que usava o cabelo. Tinha um jogador, a turma da minha faixa etária, um jogador lá de Recife, do Santa Cruz, Luciano também, né? Se caracterizava então por suas cabeleiras. Então, função social, função de autoafirmação, relacionado com a beleza e relacionado, consequentemente, com a estética. Mas além da função estética, os cabelos, efetivamente, eles são responsáveis pela proteção da pele contra a radiação solar. Quanto mais cabelos, mais protegida estará a pele daquela região. Além de diminuir o atrito com a pele. Isso é fundamental e os cabelos exercem esse papel. Protegem os orifícios da pele e, em algumas regiões do corpo, esses fios de cabelo chegam a ter uma função tátil, uma função de sensibilidade. O folículo piloso, que é o local onde os cabelos e os pelos se originam, folículo piloso, ele começa a se desenvolver já na fase embrionária. Então o bebê, por volta da 9ª semana, já apresenta folículos pilosos. E aí, por volta da 22ª semana, todos os folículos do corpo já estão maduros. Então existem estruturas que amadurecem já ali próximo do nascimento e a possibilidade de algumas estruturas completarem o seu desenvolvimento ainda depois que a pessoa nasce. Mas no caso dos folículos, ele já 22ª semana. Então,
algum tempo, um tempo considerável antes, antes do parto, esses folículos já estão maduros, ou seja, eles já existem antes mesmo da pessoa nascer, e inclui aí cabelo em qualquer local, o couro cabeludo e tal, esses cabelos já estariam desenvolvidos ao nascer. E a maior parte do cabelo é composta por um tipo de célula que se apresenta cheia de queratina. Consequentemente, essas células cheias de queratina vão conferir a resistência dos fios. Então, essa camada mais externa da haste capilar, essa camada formada por células queratinizadas, uma fina camada de células queratinizadas, é chamada de cutícula. E essa queratina, né, uma proteína bastante dura, resistente, que confere resistência ao fio, vai ser a barreira protetora. Então aqui vai o segredo para o cuidado, né? Cuidar bem da queratina significa cuidar bem dos cabelos. Além de ser responsável pela textura, pelo brilho, pela maciez, então essa camada superficial, essa cutícula, ela é fundamental para o cabelo. Além disso, os pelos do corpo possuem um padrão de crescimento característico, né? Como os seres vivos, de uma maneira geral, né? Os pelos surgem, eles crescem, passam uma fase da vida de crescimento, até que chega um momento que para de crescer, é a fase de repouso, e em seguida cai. Então, esses momentos em que o cabelo cresce, o cabelo para de crescer e o cabelo vai cair, constituem as fases de crescimento do pelo, que juntamente com essa fase de repouso vai então promover todo o ciclo capilar, todo o ciclo de vida do cabelo. A duração e a intensidade dessas fases depende do local do pelo, se é um pelo terminal do couro cabeludo, da barba, ou se é um lanugo, se é um pelo fininho, se é um pelo de antebraços, de onde é esse pelo. Então, a depender da localização, crescimentos, né, com duração e intensidade diferente para essas fases que constituem o ciclo de crescimento capilar. Isso faz com que a gente tenha o conhecimento, estudos a partir, por exemplo, de couro cabeludo, que o cabelo chega a crescer em média 1 centímetro por mês. Com relação à quantidade de cabelos que a espécie humana tem no corpo, uma pessoa chega a possuir cerca de 100 mil fios de cabelo. E é esperado que cerca de 100 a 200 fios caiam por dia. Então, a queda de cabelo, ela faz parte desse ciclo. Lembra que eu disse? Crescimento, parada de crescimento e queda. Então, 100 a 200 fios por dia, isso é normal. E essa queda não nos chama atenção. Um cabelinho aqui, acolá, uma roupa no chão e tal. Agora, quando essa queda chama atenção, que você percebe no piso do banheiro, no piso da casa, na fronha do travesseiro e tal, aí essa queda já é uma queda anormal, né? É uma queda que chama atenção. Então, vale lembrar que essa queda, ela pode variar muito. Determinados fatores interferem nisso aí. E também nós vamos ter uma variação de acordo com a idade da pessoa. Cada ciclo desse pelo, ou seja, quando ele é estimulado lá no bulge, lá numa parte que tem na raiz do cabelo, nós vamos encontrar então a fase inicial, onde esse pelo começa a crescer, ele começa a empurrar aquele pelo que já está em fase de queda, começa a empurrar e ele começa a crescer. Isso até que esse pelo caia, vai levar depende da condição
vários fatores que podem interferir nisso, mas pode levar de 2 a 7 anos, né? Então, pegando aí uma média de 5 anos, a pessoa vai cortando o cabelo, vai cortando até que esse cabelo, em determinado momento, cai. E isso se dá de forma anacrônica, ou seja, não é sincronizado, porque se todos os nossos cabelos caíssem na mesma época, as pessoas ficariam uma época sem cabelo e outra época com cabelo. Em uns poucos animais isso acontece com os pelos, mas na espécie humana não. É como a população, né? Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, adultos, tem idosos, né? Então, nós vamos ter também isso nos cabelos. Cabelos em várias fases de crescimento, de maneira que a gente vai perder de 100 a 200 fios por dia. E a quantidade, como já disse aqui, a quantidade de fios que cairão vai depender de fatores genéticos, hormonais e da idade. Então, por exemplo, uma pessoa aos 20, aos 30 anos, vai ter uma quantidade de cabelo bem maior, bem mais considerável do que uma pessoa aos 60, aos 70. Então, essa quantidade vai diminuindo de acordo com a idade. Mas, em cada momento da vida, fatores hormonais também podem estar influenciando nessa intensidade da queda de cabelos. Bom, então nós já tivemos uma ideia dos tipos de cabelo, já conversamos algo sobre o fio, sobre o crescimento, sobre os fatores que interferem. Vamos conversar rapidamente agora de como cuidar, então, desses fios, como cuidar dos cabelos. Nós já chamamos a atenção, quando falamos do pelo, que a cutícula é fundamental, né? Pela sua importância. E essa cutícula é a parte externa, então, portanto, as agressões do meio ambiente, as agressões físicas, químicas, né, biológicas, o fio vai estar ali protegido pela cutícula. Então, consequentemente, é quem mais vai sofrer com essas agressões do dia a dia. E essa agressão à cutícula vai levar ao quê? Ora, quais são as queixas que as pessoas referem com relação aos cabelos? Ponta dupla, cabelos porosos, cabelos quebradiços, difíceis de pentear, cabelos eriçados, né, os cabelos frisados. Então, quando os fios estão saudáveis, conseguem preservar, eles estão selados. Um cabelo íntegro, saudável, ele consegue preservar as moléculas de água e proteínas que são seladoras em seu interior, né? Naturalmente, o fio saudável faz isso. Então, isso torna os fios maleáveis, hidratados e com brilho, indicando isso, que a cutícula está saudável, a cutícula não foi lesada ao ser agredida. Nos cabelos danificados, as cutículas permanecem abertas, né? Ela se abre e assim permanecem, indicando que foram lesadas. Isso faz com que o fio, então, o que é que o fio mantém quando está saudável? Brilho, hidratação, maleabilidade. Então agora ele vai perder o brilho, vai ser um cabelo sem brilho, sem umidade, né? E vai perder um tanto a capacidade de resistência. Então, os fios quimicamente tratados, eles ficam hidrófilos, porosos, ou seja, fios que absorvem e seguram a água, eles armazenam a água em seu interior e fazem isso em maior intensidade do que os fios normais que estão com a cutículazinha fechada, protegida, as escamas bem sobrepostas, e isso faz com que o cabelo então fique mais desprotegido. Bom, então mostrando que nos cuidados a cutícula, o cuidado com a cutícula é fundamental, é um dos pontos chaves. E a higiene capilar, como fazer então? A higiene dos cabelos é essencial para manter esse cabelo saudável. E aqui já tem muito mito, muita coisa que se fala. Lavar todos os dias, não lavar todos os dias. Primeiro, o fundamental é que as pessoas usem produtos
adequados a cada tipo de cabelo. E no caso, lembrando também, não adianta ficar mudando muito. É importante mudando produto, vem quando, porque nenhum produto é completo para atender todas as necessidades e exigências dos cabelos, mas não pode também ficar aleatoriamente mudando, né? De toda forma, sem considerar o tipo do cabelo, do couro cabeludo. E tem também a possibilidade, quanto mais essa pessoa troca de produtos, maior a possibilidade de ser sensibilizada e desenvolver uma alergia, né? De agredir o cabelo, agredir a cutícula, o cabelo vai ficar quebradiço, sem brilho, ressecado, né? Então, esse cuidado requer o entendimento e vai se tornar uma tarefa tanto árdua para cuidar bem de modo adequado dos cabelos. Então, alguns produtos comuns, né, que nós vamos comentar aqui rapidamente, que são utilizados no dia a dia para a higiene capilar. Então, o principal deles, os shampoos, né, que tem a função básica de limpar os fios, retirar a oleosidade, o suor, a descamação das células do couro cabeludo, retirar os resíduos de poluição aí do dia a dia e também resíduos de outros produtos capilares. Então, já vem uma dica aqui da importância, a depender principalmente se usa muita química, se usa muitos produtos, tal, a importância de ter algum shampoo que possibilite remoção de resíduos, pelo menos aí uma vez por semana. E além disso, os shampoos também propiciam brilho, maciez, retiram a elasticidade estática dos fios e vão facilitar a penteabilidade, né? O condicionador tem muito esse papel, mas os shampoos também não deixam de contribuir para isso. E o principal componente do shampoo para fazer essa limpeza, para fazer essa remoção de resíduos, de poluentes, o principal produto, nós temos aí os detergentes, né, ou tensoativos, os estabilizadores de espuma, podemos ter condicionadores, os famosos shampoos 2 em 1, conservantes, agentes corretivos, inclusive até fragrâncias e corantes, né? No caso das fragrâncias, muito cuidado das pessoas mais alérgicas, né? Quanto menos produto, menor chance de sensibilização. E existem hoje shampoos com ativos complementares, né? Que podem ser adicionados, depender da intenção para onde se queira direcionar aquele shampoo, né? Qual ação eu estou querendo amar? Então, é controlar a oleosidade? É uma hidratação? É um shampoo que tenha substâncias anti-inflamatórias para pessoas que têm o couro cabeludo sensível, né? Então, são vários ativos que podem complementar. Então, é importante conhecer o shampoo e vincular esse conhecimento de acordo com a necessidade do cabelo, tá? Não é usar o shampoo por usar e, como já disse, um rodízio agora dentro de alguns tipos de shampoos que possam atender ao seu cabelo, tá? Então, a higiene não vai ter assim uma regra fixa, é desse jeito, tal, essa coisa toda, mas é considerar isso, considere o seu tipo de cabelo, né? Considere a região onde você mora, né? A questão da umidade relativa do ar, a questão da poluição, tudo são fatores até para você definir quantas vezes vai lavar, né? E ainda existem os fatores individuais, os fatores ambientais que influenciam na oleosidade e ressecamento dos fios. Então, em regiões mais úmidas, Brasília, Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas podem lavar, no caso, os cabelos todos os dias. Lava todos os dias. Especialmente pessoas que têm o cabelo com a raiz oleosa e têm cabelos com fios muito finos. Então, essas pessoas precisam, nessas condições de muita umidade, precisam lavar o couro cabeludo com mais frequência. Já as pessoas mais maduras, as mulheres menopausadas, negras, aquelas com cabelos secos, aí em geral, precisam lavar menos vezes os cabelos, porque senão vai ter mais facilidade para a agressão do cabelo. E por que isso? Porque o sebo não se distribui uniformemente
da raiz à haste, seja pela baixa produção, seja pelo formato do fio ser encaracolado. Já mostramos aqui o fio das pessoas negras, o cabelo das pessoas pretas é um fio achatado e como se fosse enrolado, helicoidal, né? Ele é enrolado. E aí isso torna o cabelo encaracolado e, consequentemente, com mais dificuldade para que a oleosidade percorra esse fio, escorra por esse fio. E, principalmente, se essa pessoa tiver uma baixa produção de oleosidade, aí é que vai ser mais difícil ainda. E aí essas pessoas, quanto mais lavarem o cabelo, mais vão agredir o cabelo, né? E elas precisam estar atentas para isso, até para que possam compensar essa necessidade ou não de lavar mais ou lavar menos vezes. Se um paciente tem o couro cabeludo oleoso e passa um período sem lavá-lo, aí já vai ao contrário. A tendência é que ele fique ainda mais oleoso, né? E o aspecto nada bonito do cabelo. Então, isso pode até mesmo favorecer a manifestação da dermatite seborreica naqueles que já tenham essa tendência. Então, as pessoas que têm a constituição seborreica precisam lavar o couro cabeludo com mais frequência. Se uma pessoa com cabelo seco lavá-lo mais do que deveria, veja, a agressão da cutícula, tá lembrado? O cabelo já é seco, não tem essa oleosidade que percorre a haste, principalmente se esse cabelo é muito longo, aí lá nas pontas vai acontecer logo o ressecamento, essas pontas podem ficar duplas, né? Tem a ação da radiação solar. Então, as pessoas com cabelo seco têm que ter essa atenção para não abusar das lavagens, porque senão os cabelos vão ficar mais ressecados, vai ser aquele cabelo frizz, né? O cabelo arrepiado, o cabelo frisado, por conta desse ressecamento e agressão da cutícula. Então, além disso, é importante evitar o excesso de detergente que os shampoos contêm. Então, é importante conhecer os shampoos, se possível, dar uma analisada na composição, né? E o problema é que muitas vezes os shampoos trazem a descrição do nome da substância, mas não traz a quantidade. Aí fica difícil de avaliar se tem mais ou se tem menos detergente, né, que vai fazer essa agressão, porque é o produto encarregado de fazer a detergência, né, de efetivamente limpar os cabelos. A maioria dos laboratórios que comercializam shampoo recomendam 2 aplicações do produto quando vai ao banho, né, sendo que a primeira funcionaria para tirar o grosso dos resíduos superficiais e a segunda para lavar o couro cabeludo. Então, porém, a maioria das pessoas só faz uma aplicação. Elas não fazem isso de usar 2 vezes o shampoo no mesmo banho, usam apenas uma vez. E aqui a gente chama atenção, então, é do nível de detergência do shampoo que a pessoa utiliza, né? Shampoos com detergência muito alta para pacientes com cabelo seco fica inadequado, né? E aí nem pensar nessa história de lavar 2 vezes. Então, cabelos mais secos ou cabelos clinicamente tratados, é uma lavagem suficiente, nem pensar em usar 2 vezes, né? Cabelo com muita química e cabelos secos, porque senão a agressão à cutícula será bem maior. E lembrar também que o paciente deve dar mais atenção ao couro cabeludo na hora da higienização. Então, usar o shampoo no couro cabeludo, se possível, massageando a região, deixa o shampoo ali um pouquinho, uns minutos, 2, 3 minutos, para que o shampoo permaneça agindo, e nisso o shampoo, mesmo sendo retirado, ele vai escorrer pelos fios e vai ajudar a carrear, a remover resíduos que tenham ficado pelos cabelos até a ponta. Bom, e aqui já finalizando os condicionadores, né, que são produtos usados após a lavagem. E, então, qual a função? Quando você usa um shampoo, você pode alterar a carga do fio, você vai abrir cutícula, pode alterar. Então, o condicionador usado após a lavagem tem a função de neutralizar as cargas negativas dos fios, reduzindo então o frizz, né? Os cabelos ficam menos frisados e melhora a penteabilidade e a maciez dos cabelos.
E os principais componentes são detergentes catiônicos, um outro tipo de detergente que agride menos o cabelo, que é feito para ser usado nos condicionadores. Formadores de filmes também podem estar presentes, derivados de proteínas e silicones. Existem ainda as substâncias modeladoras, géis e fixadores sem álcool, desde que de boa qualidade, não prejudicam os fios e não causam queda de cabelo, desde que não sejam usados diariamente. Então, as substâncias modeladoras, os géis e os fixadores sem álcool, podem ser usados, agora não diariamente, tá? Porque quanto mais vezes, mais vai levar a um dano do cabelo. E é isso, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final do programa Fala Pra Mim. Na próxima semana conversaremos sobre, já fique ligado aí, anota na sua agenda para no próximo sábado estar conosco. Conversaremos sobre escova progressiva, tinturas e queda de cabelo, tá? Então, vamos abordar esses 3 tópicos na nossa dica de saúde. Você que esteve conosco já fica agendado aí para na próxima semana estar conosco. Agora, após o encerramento do programa, nós vamos fazer o nosso podcast na rádio Fala Pra Mim. Você quiser estar linkado com o programa Rádio Pra Mim, ou vai lá nas rádios net e bota Rádio Fala Pra Mim, em Aracaju, Rádio Web em Aracaju, ou vai lá no seu navegador e o link falapramim.seg.br, tá? E vai continuar, você pode assistir o programa lá e pode agora assistir o podcast das 15 às 15h30. Continuaremos com o nosso curso De Onde Vem o Dinheiro Público e Para Onde Vai, tá? E já deixo aqui o convite, então, para a próxima semana. E lembrando que o nosso podcast, ele também é transmitido pelo YouTube, como o programa Fala Pra Mim é transmitido pelo YouTube de R. Emerson Sergipe. Dá o like lá, se inscreve no nosso canal, dá uma força, compartilha, pede aos seus amigos, às suas amigas para participarem do nosso link. E também pode assistir pelo Instagram de R. Emerson Sergipe. E esse programa fica salvo e nós estamos deixando também no YouTube, inclusive até estamos fatiando, né, o editorial, a dica de saúde, a dica de cidadania, e tem o nosso podcast Conversa Franca, que vai começar em seguida. Então, muito obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima semana. Doutor Emerson.